Hi galera, eu trouxe alguns vídeos atrás, os vídeos sobre os fundamentos do desenho. E hoje eu vim trazer para vocês o quarto fundamento do desenho, que é a perspectiva. A perspectiva é um fundamento muito importante do desenho e muita gente morre de medo dela, porque ela é um pouco complicada de você entender no começo, até você pegar realmente a manha da perspectiva. Existem alguns tipos de perspectiva, e o que eu vou abordar aqui para vocês são os três principais, que são os três pontos de fuga. Mas existem outros tipos de perspectiva, e se vocês quiserem que eu traga outros vídeos falando sobre esses tipos específicos de perspectiva, vocês deixem aqui nos comentários para mim que eu posso trazer em um próximo vídeo. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês somente o básico da perspectiva. Eu não vou aplicar ela de fato em um desenho. Eu pretendo fazer isso em um próximo vídeo e de fato aplicar a perspectiva em um desenho para mostrar para vocês que não é muito difícil. Mas até a gente chegar no momento de aplicar a perspectiva em um desenho, a gente primeiro precisa entender como ela funciona na prática e treinar. Porque a gente precisa treinar alguma coisa, quando a gente aprende no começo, para a gente ter noção ali e conseguir ter mais facilidade de avançar um passo à frente em relação àquilo que a gente já aprendeu. Não se esqueça de curtir o vídeo se você gostar, de se inscrever no canal, de ativar o sininho de notificações para todas as vezes que eu postar um vídeo novo você receber uma notificação. E é claro, se você gostou do vídeo, compartilhar com os amigos também, para que mais pessoas aprendam sobre perspectiva e sobre outros fundamentos do desenho. Então vamos lá, que eu vou mostrar para vocês uma maneira muito simples da gente usar a perspectiva e da gente treinar a perspectiva. Quando a gente vai falar sobre perspectiva, a gente tem que entender que existem três principais tipos de perspectiva. A de um ponto de fuga, a de 2 pontos de fuga e a de 3 pontos de fuga. Eu vou fazer uma de cada vez, eu já coloquei aqui. E para a gente entender perspectiva, eu fiz uma linha como sendo a linha do horizonte. Quando a gente olha de cima da linha do horizonte, tudo que a gente olha de cima, a gente vê abaixo. E tudo que a gente olha de baixo, a gente vê acima. É como se aqui eu estivesse olhando um prédio. Eu vou ver esse prédio subindo. E se eu estivesse olhando de cima de um prédio, por exemplo, eu tô vendo para baixo. Então aqui seria como se fosse a linha do horizonte. Eu coloquei o ponto de fuga bem no meio, para a gente poder observar. Mas o que é o ponto de fuga? O ponto de fuga é como se os nossos olhos eles observassem que tudo está vindo de um lugar ou de mais lugares. A nossa percepção dá a entender que se a gente olhar, por exemplo, uma rua, aqui vai ser o começo da rua e tudo vai convergir para um ponto de fuga só. Diferente se a gente tivesse, por exemplo, numa rua que tivessem duas ruas aqui, né? Então seriam 2 pontos de fuga. Esse é o básico do ponto de fuga. E aí, aqui, para representar os pontos de fuga, eu vou usar caixas, que é geralmente como a gente começa a aprender no início. A gente começa fazendo cubos e depois a gente evolui para perspectivas mais complicadas, como a perspectiva em relação a uma pessoa e também a perspectiva para prédios, ruas e outras coisas mais. Eu vou usar uma régua e um lápis. Eu vou usar régua para ter mais precisão no que eu vou fazer. Então o que eu vou fazer? A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou definir de onde vai vir, aonde vai estar o objeto em relação ao ponto de fuga. Então, sei lá, o cubo vai estar aqui. Então aqui eu vou começar a desenhar meu cubo. E aí, a partir desse desenho do cubo, eu vou traçar as outras retas do meu ponto de fuga para fazer o resto do meu desenho, da minha perspectiva. E aí, a partir desses desenhos aqui, eu começo a traçar o resto do cubo. É a partir disso daqui também que a gente consegue traçar luz e sombra, por exemplo. Se eu pensar que aqui tem um ponto de fuga e bem aqui tem o sol, e o sol vai descer aqui a luz e ela vai se ampliar nessa direção aqui. Eu consigo usar isso aqui para determinar aonde vai vir a minha sombra. Independente de onde você botar aqui, por exemplo, eu posso colocar bem aqui, ó, no meio
fazer um quadrado aqui. Fazer um quadrado, um triângulo, um retângulo, fazer uma estrela, uma cruz, um coração. Eu posso primeiro desenhar a primeira forma, a forma em 2D, e aí, para ter a forma em 3D, eu traçar aqui independente de onde, eu posso botar para cá, eu posso botar para cá, eu posso botar aqui. Tudo vai convergir para um ponto de fuga, que é aonde o nosso olho observa que está vindo tudo. Nas 2 pontos de fuga, a gente tem a mesma premissa. Eu estou usando os pontos de fuga mais simples, que são os da linha do horizonte e saindo de lugares assim relativamente iguais. Quando a gente está falando sobre 2 pontos de fuga, isso significa que os nossos olhos entendem que está vindo de 2 lugares diferentes. Por exemplo, se eu desenhasse aqui e eu estivesse falando de um ponto só de fuga, esse cubo estaria todo indo para cá. Mas como eu estou falando de 2 pontos de fuga distintos, a gente vai ter que traçar em relação a esses 2 pontos de fuga. E aí aqui você vai decidir para que lado esse ponto de fuga tá puxando mais. Por exemplo, eu posso fazer para cá. Então, essa linha aqui, ela vai estar tanto ligada a essa aqui, quanto com a essa aqui. Sendo que aqui tá mais ligado a esse ponto de fuga aqui. Significa que ela tá mais virada para lá. Geralmente os 2 pontos de fuga, eles são mais evidentes quando a gente fala de rua, por exemplo. Se aqui é a interseção de 2 ruas, aqui vai ter, geralmente tem um prédio aqui, ou pode ser só uma esquina, e as coisas elas vão meio que fugir para esses 2 pontos. Então elas vão se distanciar em relação a esses 2 pontos. Então se aqui tem um prédio, aqui é a quina do prédio, por exemplo. Então significa que esse prédio vai vir para cá e ele também vai vir para cá. Sabe quando a gente olha de esquina algum prédio assim, a gente vê exatamente isso aqui. A gente vê que está tendo 2 pontos de fuga. Aquilo ali está se dividindo para 2 lugares. E aqui também eu posso fazer um cubo. Você consegue perceber que nossos olhos eles estão vendo 2 lugares distintos de onde uma mesma coisa está vindo ou para onde uma mesma coisa está indo? Esse aqui é os 2 pontos de fuga. Mesma premissa do primeiro, só que começa a se dividir ali em questão de percepção mesmo. E aí os 3 pontos de fuga são bem parecidos com os 2 pontos de fuga, com a diferença que, se aqui é o meu terceiro ponto de fuga, então significa que meus olhos também têm que perceber que isso aqui está indo para cá. E como é que a gente faz isso? Por exemplo, se eu for desenhar um prédio, eu preciso imaginar que aqui é como se eu tivesse um cone. Eu vou desenhar esse prédio. Então aqui está o prédio, e aí o prédio ele também precisa vir para cá. Então, aqui ele vai começar a decair para lá, e para lá também, tá vendo? E aqui vai ser menor do que aqui, porque aqui também é um ponto de fuga. Então isso aqui também está indo em direção àquilo ali. Isso aqui seria como se a gente estivesse olhando de baixo. Percebe como a coisa ficou mais cônica? E aqui eu posso continuar desenhando prédios. Vários prédios. A diferença dos 2 pontos de fuga para os 3 pontos de fuga é que, por exemplo, aqui, quando eu vou desenhar um prédio com 2 pontos de fuga, a minha parte de cima ela vai ser muito parecida com a parte de baixo. Por quê? Ela vai diminuir em relação à ida para os 2 pontos de fuga. Aqui não.
aqui a parte de cima também vai diminuir, porque aqui também é um ponto de fuga. O meu olho também está observando que isso aqui está indo em relação ali. Aqui eu fiz, diferente dos outros, eu fiz um prédio, mas eu também posso fazer um cubo aqui também. E aí, mesmo aqui no cubo, você consegue perceber que a parte de baixo, a base de baixo, é menor do que a de cima. É maior. Você também consegue perceber que a base de baixo é maior do que a de cima. Porque também está indo para esse ponto de fuga. Se esse ponto de fuga fosse para baixo, aí seria ao contrário. A menor parte seria a parte de baixo, não a parte de cima. Esses aqui são os 3 principais pontos de fuga que existem. Tem outros pontos de fuga também. Tem inclusive um que parece aquele olho de peixe. Eu não sei se vocês já viram imagens, tipo, de fotografia. Eu acho que é isso que chama, né? Aquela lente chamada olho de peixe, que ela é redonda, que é a foto. Tudo que tá nela fica arredondado por causa do tipo de lente que é. Eu acho que se chama olho de peixe. Também tem esse tipo de perspectiva, só que esse tipo de perspectiva é um pouco mais complexo. É nessa premissa aqui que a gente aplica outras coisas mais complexas, como desenhar prédios, desenhar pessoas, desenhar objetos e várias outras coisas quando a gente está falando sobre desenho. No começo pode parecer meio difícil e até meio enfadonho você treinar usando cubos, mas esse é o meio mais fácil que os artistas usam para treinar alguma coisa, porque com cubos a gente tem uma noção 3D do mundo real e a gente consegue aplicar e colocar dentro do cubo ou de outras formas coisas do mundo real. Por exemplo, num cubo eu consigo fazer uma maçã, eu consigo desenhar um pimentão, eu consigo fazer uma cabeça, eu consigo fazer uma parte de um tronco e muitas outras coisas. Então a gente costuma usar cubos porque é uma maneira muito simples da gente conseguir aplicar outras coisas. A gente já tem a noção espacial em relação àquela coisa quando a gente usa cubos. Bom, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham entendido. Deixem aqui nos comentários se vocês entenderam, se vocês querem realmente que eu traga outros tipos de perspectiva, principalmente aquela de olho de peixe, que eu acho que é a mais complicada de você pegar, e outros tipos de perspectiva e também aplicar a perspectiva em vários outros desenhos. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham entendido. Um beijo e até a próxima!